Boa noite. Boa noite. Esse é o meu mundo. O meu mundo, lugar seguro, és o meu Salvador. Hoje é dia 1º de maio, hein, gente? Boa noite, querido. Deus abençoe sua vida, viu? Dia do trabalhador, hein? Parabéns a todos os trabalhadores. Vamos encaminhar essa live para mais pessoas, hein? Nós já estamos ao vivo. Vou mandar aqui pro grupo. As meninas. És o meu mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Mari. Minha convidada já está aqui presente, graças a Deus. Obrigada. Gente, hoje é o nosso último dia de jejum. O dia de gratidão ao Senhor. Seja bem-vinda, Jocelina. Seja bem-vinda, Arlete. Deus abençoe sua vida. E eu estou muito contente pelo que Deus já fez em nossas vidas. Estão me ouvindo direitinho? Vou baixar o som aqui, tá? Estou muito feliz com o que Deus já fez em nossas vidas. Hoje mesmo, Jocelina deu um testemunho lindo, hein, Jocelina? Parabéns. Deus abençoe sua vida. Ei, Maria, sua maravilhosa, seja bem-vinda. Hoje é o dia de intimidade com Deus. Dia de intimidade com Deus. Eu já vou logo chamar minha convidada. Hoje nós vamos estar com a nossa Maria Ângela. Dona Maria Ângela. Ela já está presente. Já vou mandar o convite para ela. Oi, Gi, sua linda. Bom ter você aqui, meu amor. Oi, Kátia. Oi, Michele. Sejam todas bem-vindas. Olá, Casa Digital. Eita, Glória. Oi, Mari. Olá, paz do Senhor Jesus. Mari, seja bem-vinda, Mari. Estou aqui muito feliz, viu, Mari? Com o que Deus já está fazendo em nossas vidas, hein, Mari? Amém. Meu coisa tá aqui. Cai não, viu? Abrão quer aparecer. Vem cá dar boa noite, Abrão. Pra tia Sara. Oi. Oh, meu amor. Tia Sara tá com saudade de Fala você. boa noite, tia Sara. Tia Sara. Boa noite. Dá uma boa noite pro povo aqui Fala também, boa ó. noite, meninas. Boa noite, meninas. Tá um pouco gripadinho, tá fanha, nasaladozinho, tá se recuperando. Eita, Glória. Mari, seja bem-vinda, Mari. Se apresente. Amém, gente. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu ver aqui se tem pessoas que eu conheço que estão. Ah, tem um monte aí, Mari. Tati, seja bem-vinda. Kelly, Michele, saudades, amiga. Gil, mulher de Deus, aleluia. Adriana, Jô, sejam bem-vindos. A Jo hoje deu um testemunho lindo no grupo, Mari. Eu vou lá depois olhar o áudio. Menina, eu tô assim, maravilhada com o que Deus está fazendo, Bom. sabe? Com essas mulheres. Que tem pessoas que nunca doaram. E ter alguém que vai ali direcionando. Eu sei que é Jesus que direciona tudo, né?
Mas Deus Mas não usa, né, Sara? isso mesmo, Deus nos usa. Ô Mari, antes de começarmos, eu quero fazer uma leitura da Bíblia Fica e à quero vontade. Que o quê? fazer uma oração. Ah, fica à vontade. Ela está falando que Abraão, seu lindo, maravilhoso Deus, Amém. Pai que está nos céus. Amém. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui conosco. Senhor, nós somos só instrumento do Senhor, nos usa da forma que o Senhor quiser. Nós estamos aqui, Senhor, de braços abertos para receber a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, porque a Amém. tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidas. E nós estamos hoje aqui encerrando 72 horas de jejum, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai. Muito obrigada. Seja bem-vinda, olha só. E aí, o livro de Esther 5 nos conta uma história muito linda. Porque para você ter intimidade com o Senhor, para você entrar dentro do rei, no pátio do rei, você precisa ter intimidade. Você não pode entrar de qualquer maneira. Então, houve um preparamento. Isso, Esther se preparou, ela precisou jejuar, ela precisou chamar todas as suas amigas para jejuar. E logo depois, ela teve que entrar dentro da presença do rei, mas ela vestiu as suas vestes reais. E para ter intimidade, você não pode entrar de qualquer jeito. Então, eu vou ler aqui, capítulo 5, que fala assim: ao terceiro dia, Esther cingiu, vestiu suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava assentado em seu trono, na sala real, defronte da porta do aposento. Quando o rei viu a rainha Esther em pé no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para ela o cetro de ouro que tinha nas mãos. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei fez uma pergunta. Disse-lhe o rei: rainha Esther, qual é a tua petição? Até a metade do meu reino eu te dou. E para você ter intimidade, para o Senhor falar que até a metade do reino dele, ele te dá, precisa ter uma intimidade profunda. E Esther, ela não entrou no palácio despreparada. Ela entrou primeiro no secreto com Deus, para depois com o rei. A intimidade, Mari, ela não nos tira a direção. Ela ensina a obedecer à direção. E eu quero, Mari, que nesta noite você se sinta à vontade. Amém. A casa é sua, viu? Este lugar é seu. Deixa Deus te usar, minha irmã. Amém, amém. Gente, foi um prazer estar aqui. Estou daqui de Ilhéus, nessa live maravilhosa dessa irmã, dessa mulher em Cristo que tem entendido qual é a posição dela, qual é o lugar que ela tem que se estar. E eu acredito muito que nós que buscamos ao Senhor, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente entende o que é o sacerdócio que Deus colocou para nós, quando a gente tem essa revelação, primeiro de quem Cristo é, de quem somos nele, e o que ele deixou disponível para nós, a gente entende que existe uma parte que é nossa. Existe um lugar de influência, existe um lugar de posição que é nosso. E eu tenho ficado muito feliz, eu estava conversando esses dias Conversei nesse instante com uma pessoa, inclusive, que eu tenho ficado feliz de ver, a gente está falando aqui de mulheres, mas de ver mulheres assumindo o seu posicionamento mesmo, o seu campo de influência, né? Então, eu estou muito feliz de ver Sara nesses movimentos. Ela sempre expressou essa vontade
mas nesses últimos tempos eu tenho visto realmente ela se movimentar e ela fazer. E quem faz movimentos é quem tem coragem, Sara. Amém, Quem Mari. tem ousadia. Porque muitos têm vontade, acham lindos. E eu decidi ser aquela que olha e que participa também, não que acha outras mulheres lindas. Ah, porque fulana é influenciadora, mas é a minha parte dentro disso, né? E tem muitas mulheres, talvez hoje você está aí ouvindo e ache muito bonitas outras mulheres, mas Deus te chamou para influenciar. Amém. Deus te chamou. Ai, Mari, mas talvez não vai ter muita gente, mas não importa. Não importa se for uma, duas pessoas e você permanecer ali constante, no tempo certo, na hora certa, as pessoas que precisam ser influenciadas por você vai se conectar, né? Então, assim, eu tô muito feliz de ver Sara aí na posição que Deus colocou ela. E eu só quero te dizer uma coisa, minha irmã. Vai com tudo, não pare, permaneça mesmo. Se é toda semana, vai toda semana. Eu tenho visto isso quando eu decidi, em setembro do ano passado, criar o grupo das mulheres da comunidade. E o Senhor me deu a direção de toda semana me reunir com elas. E eu tenho visto hoje, depois de 8 meses, o que Deus tem feito. Eita, Tem dias, eu falei com elas essa semana, falei assim, tem dias que eu abro a live, tem dias que eu penso na mente assim, poxa, hoje tá tão cansativo, eu vou, só que eu lembro que eu estou rompendo um ciclo de constância. verdade, Eu Mari. falei para elas essa semana, eu falei, vocês são instrumentos de Deus que tá fazendo romper um ciclo geracional de desânimo, de inconstância. A vida de vocês tem me ensinado isso. E o que começou com poucas, Deus tem acrescentado. Não é porque eu, Mariângela, sou boa, nada disso. É porque eu decidi me manter constante naquilo que Deus pediu para eu fazer. Então, o mesmo desejo que eu coloco para você, Saroca, ó, permaneça aí, porque eu sei que Amém. muitas, num breve tempo, cada dia mais Deus vai te surpreender. Aquelas que às vezes você imaginou que ia estar com você, uma hora Deus vai te surpreender, não vai estar, e Deus vai acrescentar outras. Aí tá tudo bem. É, Eu, mas obrigada, Mari. Eu tô feliz, né? Por tudo que Deus tem feito, né? E tipo assim, a coragem, a coragem, ela tá vindo, porque não é fácil, é, né? E eu vejo também você aí hoje nesse movimento, e é muito gostoso. Só de você falar do Senhor, se posicionar para falar do Deus que é vivo e que reina para todo sempre. Isso é mais importante, e só porque entendo quem passa, porque é um prazer é, interno mesmo. É uma sensação de dever cumprido entre nós e o Senhor, né? é, é isso mesmo. Ei, Rose, Vini, Mari, seja bem-vinda, viu, gente? A paz, pastora Rose, saudades. Rose, Lu, seja bem-vinda. Então, gente, a Sara, quando falou comigo sobre esse propósito, né, de Esther, é um livro lindo, apaixonante, que eu acredito que toda mulher tem que ter a experiência de ler e reler várias vezes, em várias temporadas, estações diferentes. E quando Sara falou acerca do último dia para eu ministrar, acerca de intimidade, eu fui reler algumas coisas de Esther novamente, né? E algumas coisas eu até anotei aqui para eu não esquecer. Eu achei muito curioso na história de Esther. Nanda, seja bem-vinda! O que que acontece? Quando a gente fala de intimidade, a intimidade é um nível que nós atingimos com o Senhor, né? É um nível de relacionamento, de entranhamento. E é curioso, porque na história de Esther, no livro de Esther, o nome de Deus, se você pesquisar no livro de Esther, o nome de Deus, ele nem aparece explicitamente. E aí a gente fala assim, nossa, como é que a gente tá falando de intimidade e não aparece nem o nome de Deus, né? Mas, assim, a vida de Esther, o que ela viveu foi uma vida literalmente de devocional, de intimidade, enfim. Só que existem coisas muito, muito fortes na vida de Esther, que foi o silêncio dela,
Foi o preparo que ela teve, né? Que é muito, muito explícito isso. A obediência dela a cumprir aquilo que foi determinado. O discernimento que ela teve. A estratégia que ela usou e a coragem. Então, a Bíblia não fala explicitamente o nome de Deus, não fala Esté teve um momento de intimidade com o Senhor. A Bíblia não fala isso. Mas essas coisas, preparo, obediência, discernimento, silêncio, coragem, a intimidade dela aparece nessas escolhas, não nas declarações explícitas, né? Então a gente já consegue perceber que foi uma mulher que tinha uma vida de intimidade. Então, assim, quando a gente lê a história de Esté, a gente vê que não foi algo barulhento, mas a intimidade dela foi revelada na postura que ela teve. Então, a primeira coisa que eu vejo como evidente na vida de Esté, e para nós mulheres que estamos aqui absorvendo da palavra de Deus, é que a primeira coisa é que a intimidade ela começa literalmente no oculto. Começa antes da pessoa de Deus, da mulher de Deus, já que estamos ministrando especialmente para mulheres. A intimidade, ela começa no oculto, antes da exposição. Então, antes de Esté ocupar o trono, houve esse processo de preparação, né? Ela passou meses sendo preparada, a Bíblia fala sobre isso, antes de se apresentar ao rei. Então, Deus, ele sempre prepara no secreto, no oculto, quem ele vai uma hora expor no público. Então, hoje, na geração que nós estamos vivendo, com o nível de informações que nós estamos vivendo, muitas pessoas querem esse ambiente de exposição, de palco, sem antes passar pelo processo. Então, a primeira coisa que Esther nos ensina é isso. Foi uma mulher que decidiu ser preparada, passar pelo processo, para depois ela ser exposta na hora certa. E eu sei que quando uma pessoa encontra com Jesus, eu sei que quando uma pessoa ela recebe o Espírito de Deus, ela recebe uma carga profética, ela recebe uma transformação, ela vem com aquela paixão e ela quer anunciar para todo mundo, até porque é uma ordenança, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Só que até nisso nós precisamos ter alguns cuidados. E hoje eu tenho visto muito pessoas que se converteram, Saroca. 2 anos, pouco tempo, e já quer se expor de uma forma assim muito grande, sem ter passado por alguns processos, sem ter vivido algumas situações primeiro, para que depois venha se expor. Então, Esté, eu consigo perceber que a primeira coisa assim clara e evidente é que Esté, ela entendeu que a promoção sem um preparo vira um peso. Uau! Então, hoje a gente precisa ter esse cuidado. Porque muitas das vezes a gente pode ficar ferido na batalha. A verdade toda é essa. Sabe aqueles soldados que ficam feridos na batalha e não conseguem... Eu falo assim com muita dor no coração. Que enquanto eu estava refletindo, eu comecei a puxar na memória pessoas que ficaram feridas na batalha e até hoje não conseguiram se reerguer. Literalmente. Realmente. Então, assim... É o que, Saroca? É desse jeito mesmo, o preparo. O preparo. Ainda não teve nem história. Ainda não teve nem história. Como é que eu vou contar uma história? Claro, que o Espírito Santo, ele ativa dentro de nós. Uhum. Tem pessoas que naquele momento já falam em língua e tudo, mas Isso. preparo. Se não É verdade. não adianta. Então, a intimidade, ela é literalmente construída quando ninguém está vendo, né? Então, eu vejo muito que o trono, né, foi uma consequência. O secreto foi a construção que Esté teve. Então, a mulher, hoje em dia, que ela deseja influenciar, nós precisamos primeiro ser tratadas. A verdade é essa. Então, assim, é a primeira coisa que eu acho que a gente não pode falar de todo o restante sem construir essa base, né? Que foi aquilo que ela viveu no secreto mesmo. A outra coisa que eu vejo muito claro na vida de Esté é que essa intimidade que Esté teve gerou esse nível de submissão dela no processo. A Bíblia diz que Esté, ela ouviu as orientações de Mardoqueu, né, o tio dela. Depois ela ouviu, acho que é Regai o nome do rapaz que
É o eunuco, acho que é Gai, não sei como é que fala. Foi o eunuco que foi responsável pela preparação de Esther, não é isso? Isso. Então, eu até postei uma frase de madrugada falando sobre isso, né? Que foi quando eu peguei a Bíblia para ler. Porque hoje, com o nível de disposição que nós temos de orar e o Senhor falar conosco, o Senhor se revelar a nós, hoje muitas pessoas têm ficado muito autossuficientes, têm evitado ouvir direcionamento de pessoas que já têm uma caminhada, que já têm experiência, né? E eu percebo que Estela teve esse nível de submissão, de ouvir as direções. Ó, Esther, eu imagino que o eunuco deve ter falado para ela, Esther, você tem que fazer assim, 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 assim. E ela obedeceu, então ela não agiu por impulsividade. Então isso mostra uma mulher que tem uma maturidade espiritual, que embora às vezes ela saiba o que fazer, porque muitas das vezes a gente sabe o que fazer. Porque hoje, se a gente parar e ler a Bíblia nos instrui o que fazer. Mas ainda que a gente saiba, a gente precisa ser submissa ao ponto de também ouvir as direções que Deus dá para algumas pessoas. Então, quem tem essa intimidade com Deus, como Esté teve, tem que aprender a discernir a direção que Deus dá, né? E que às vezes ele usa pessoas. Porque o fato da gente se submeter nesse processo, as direções, cala as ansiedades que nós temos muitas vezes de aparecer. Porque às vezes a gente quer, porque eu preciso, mas quando a gente para e fala assim, peraí, freia um pouco essa vontade sua de aparecer, né? Então eu imagino muito se ela não precisou se autopromover. A postura dela falou por ela. Foi um alinhamento de postura, de submissão no processo, de ela entendeu que ela não tinha que agir na hora. E o que eu preciso fazer? Não, não. Ela foi se preparar. Ela foi passar pelo processo primeiro, né? Então, eu acho que isso é algo interessante, porque isso confronta a geração que a gente vive, que quer ser vista antes de ser formado, né? Antes de ter enfiado a cara na Bíblia, ter feito um curso, ter vivido experiência mesmo, experiência com pessoas, experiência de viver situações e falar assim, meu Deus, eu estive lá naquela situação, eu estive lá expulsando aquele demônio, eu estive aconselhando aquele casal, eu entrei naquele processo de restauração do casamento, eu vivi intensamente. Então, tem muitas pessoas que querem aparecer em algumas posições sem ter sido formado, né? Nada. Isso mesmo. E eu falo sempre, Mário, que tudo é uma fase. Tudo é uma fase. Eu lembro, ontem mesmo eu falei sobre isso, sobre o rei Davi. E quando ele estava lá malhando, pegando as ovelhas, ele era pastor. Então ali ele teve uma fase, Fase. né? Ele estava ali pegando as ovelhas, estava se preparando, correndo, a gente não sabe como foi. Depois, ele veio para uma outra fase. Foi quando ele matou o gigante Golias. Ele já era um guerreiro, ele já estava em outra fase. Então ele já sabia tudo como fazia. Depois ele começou a andar com o príncipe, com o rei, que foi o Jonatas. Então ele começou a se comportar como príncipe. Então existe fase das nossas vidas. Tudo é uma fase. E se nós não passarmos por essa fase, como você mesmo falou, lá na frente teremos situações adversas. Aí, como a rainha Esther, ela teve a fase de 1 ano de preparamento. 1 ano, não foi um dia, foi 1 ano ela ali se preparando para entrar na presença do rei. Depois veio a situação com os judeus. Depois o povo estava ameaçado de morte. Depois que esse povo foi ameaçado de morte, ela poderia muito bem ficar no seu cantinho. No canto dela. Porque ela já Estou lá, não vai acontecer nada comigo. Eu não vou falar nada, eu já sou rainha, vou ficar por aqui mesmo. Isso mesmo. Só que Mardoqueu, aí Mardoqueu fala, não adianta. Você tá achando, se você não se expor, Deus não vai aparecer com outro?
Aí vem a chave. Será que não foi para um tempo como esse, Mário, que Deus te colocou aí? Então, existe o preparamento, existe o silêncio e existe a ação. É. Interessante isso, Sara, porque eu ministrei no chá de mulheres. Eu ministrei sobre Abraão, sobre Terá, que eu acredito que antes da promessa que Deus deu para Abraão, Deus já tinha uma pessoa antes que ele queria, que era Terá, que era o pai de Abraão, que tinha recebido a mesma direção, que era chegar em Canaã. Mas a Bíblia diz que Terá parou. Filho, abaixa um pouquinho, por favor. A Bíblia diz que Terá parou em Harã. E esse lugar chamado Harã, a Bíblia não diz que foi o porquê, mas coincidentemente, ou se foi proposital, a Bíblia não fala. Mas Harã foi o nome do filho de Terá que morreu. Então a Bíblia diz que ele parou, se estabeleceu em Harã e não conseguiu chegar no lugar da promessa, no destino profético. E aí não foi concluída através da vida de Terá, a promessa passou para Abraão. E aí eu falei para elas, dei até o exemplo de Abraão e entrei em Esté. Eu falei assim, meninas, nós mulheres precisamos entender e separar algumas coisas, porque nós somos filhas do rei, nós somos amadas, nós somos escolhidas, mas, contudo, entretanto, todavia, nós precisamos entender, somos únicas no reino, mas nós não somos insubstituíveis. Isso mesmo. Porque se foi o que Mardoqueu falou com Esté, olha, socorro e livramento precisa vir. Se não for por você, vai ser por alguém. Então, Deus está te dando a oportunidade de ser participante desse plano. Então, se você não entender a oportunidade que Deus está te dando de ser participante do socorro e livramento do seu povo, vai vir através de outra pessoa. Então, nós mulheres precisamos entender, nós somos amadas, porque às vezes as mulheres, a gente precisa ter um cuidado. Eu não falo nem da mulher em si, mas o ser humano chega num nível que ele se acha, tipo, porque eu sou filha. Em Deus, pera aí, calma. Também não levanta muito o sapatinho, não. Tá bom? Porque se você não decidir entrar em algumas batalhas, você pode ser isso tudo. Mas eu vou falar assim, ó. Você ficou aí perdendo muito tempo achando muita coisa. E o plano precisa continuar. Então, precisa vir. O plano precisa ser feito. A salvação da sua família precisa acontecer. O destino profético do seu filho precisa ser estabelecido. Mas se você não entender, Deus vai usar alguém da sua geração. E aí eu falei para as mulheres, eu falei assim, quão frustrante é para uma mãe, nós que somos mães, Sara, é você ver outras pessoas sendo a referência do seu filho de fé. Isso mesmo. E não você. E não a gente. Porque isso pode acontecer. Se a gente não assumir o lugar que é nosso, vai chegar daqui uns dias que nossos filhos dentro da nossa casa podem chegar e falar assim, não vai acontecer conosco, em nome de Jesus. Mas a referência é a minha pastora. A referência é aquela mulher da internet. Mas nós... Que o quê? Exatamente. E a gente que não está se levantando dentro da nossa casa. Entendeu? Então, assim, isso é muito sério, muito sério. Porque nós somos únicas no reino, somos, mas nós não somos insubstituíveis. Se a gente não quiser fazer parte do plano, do que Deus direcionou a posição de cada um de nós, ele simplesmente, Deus não tem crise com isso, porque não é pessoalidade, é o plano dele. Então, assim, isso precisa ficar muito bem estabelecido no nosso coração. Verdade, Mari. Muito forte. A outra coisa, Sara, que eu estava avaliando na vida da Esther, que antes, como você falou, quando chegou o momento, né, dela interceder pelo povo, ela não teve essa postura de desespero, ela não entrou correndo diante do rei. Eu preciso... Não, ela jejuou, né? E eu acredito que essa reação diante da crise, de não ser o desespero e ser a consagração, revela uma mulher que entende que as batalhas visíveis, elas são vencidas primeiras no invisível. E a gente precisa aprender isso. Quantas vezes eu errei na minha caminhada de já ir contando, já ir falando, já ir compartilhando com a amiga e até mesmo com meu esposo.
Eu falei esses dias pra alguém, eu falei, gente, tem coisas que nem o meu esposo sabe. E não é que eu não queira compartilhar com o meu esposo, é porque são coisas que precisam ser eu e Deus primeiro. Eu e Deus, literalmente, ali no invisível. Porque se não for da vontade de Deus, ele vai alterar toda a rota. Então, assim, a gente precisa aprender com a vida de Esté. Nesse ponto, ela não se desesperou. Então, quem tem intimidade não reage na carne. O equilíbrio, né? O equilíbrio. E às vezes as nossas emoções estão toda disfuncional que nós saímos do desequilíbrio. E nós precisamos, de fato, ter um equilíbrio. Por isso que fala da intimidade. É o responder no espírito, né? Porque quem tem essa intimidade, ela não reage na carne. Não. Ela responde no espírito. É forte, viu, minha irmã? E esse jejum É forte, viu, minha irmã? não é uma performance espiritual, né? Então, Não. é literalmente uma mulher que decide responder no espírito, né? A outra coisa que a intimidade gera em nós é a coragem. Você vê que a Bíblia... Olha a fala de Esté. Se perecer, perecer. A coragem. Isso é uma fala de coragem. Então, não nasceu de uma emoção de ter que cumprir algo. Nasceu da rendição que ela tinha ao plano de Deus. Então, assim, quando... Eu falo sempre, Estela teve medo, sim. Ela teve medo. Mas ela foi com medo mesmo. Quando o povo fala, ela foi com medo mesmo. Então, assim, essa coragem que Esté teve, né? Essa prontidão, não veio da autoconfiança, veio da convicção de um propósito. E é isso que eu vejo que as mulheres nessa geração, ela precisa. Porque quando você tem uma convicção de um propósito que Deus te chamou para algo, minha amiga. Minha amiga, você passa por cima de qualquer coisa. Você passa por cima do medo de falar, porque eu não sei pregar, porque eu não sei isso, porque eu não sei evangelizar. Minha amiga, você vai passar pelo medo, porque a convicção do propósito, ela precisa estar em primeiro lugar. Então, mulheres que não têm essa intimidade, elas recuam pelo medo da rejeição. Ai, meu Deus, mas e se eu falar? Às vezes Deus colocou no coração de algumas mulheres aqui dons, tá? Projetos, devocionais, clubes de livro, de devocionais. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração. Mas talvez você recuou pelo medo da rejeição. Mas se eu criar esse clube, mas se eu criar esse devocional, mas se eu criar esse projeto, será que as pessoas vão me aceitar? Será que as pessoas elas vão receber o que eu estou falando? Mulher avança, não recua pelo medo da rejeição. A mulher que ela tem intimidade, ela só vai. Mulheres íntimas de Deus, elas avançam porque elas sabem que foi Deus que enviou ela. Então, bota uma coisa na sua mente. A sua intimidade transforma o seu medo na sua maior missão. Amém. Glória a Deus. Eita, glória é forte, viu? Então, a intimidade que você tem com o Pai, com o seu Pai, com o Eterno, ele pega todo o seu medo e transforma em missão. Eu tive medo, mas eu transformei ele em missão. Amém, Jesus. Eu acredito que foi isso que Esté fez. Exatamente isso, né, Mari? Ela foi com medo mesmo. Porque você pensa, ela estava com 30 dias sem entrar na presença do rei. Aí Mardoqueu vai lá e fala, não, minha filha, você vai entrar. Né? E aí ela disse, tá bom, como você mesmo falou, se eu entrar, se eu perecer, Eu pereci. mas eu vou mesmo. E ela não tem necessidade disso, porque ela já era rainha, ela já estava no palácio. Né? E quem ia saber que ela é judia? Porque ela foi mudado o nome. E ela era a Daça era uma judia. Mas quando ela foi mudada diretamente para o palácio, ali mudou o nome de Esther. Quando ela saiu para entrar no palácio, foi mudado o nome para Esther, de Suzã. Você não vai falar da onde você é, da sua linhagem. Então ela se calou. Ela podia muito bem, deixa o povo morrer. Mas ela entendeu. Ela entendeu o processo. É como você falou, nós precisamos nos levantar, de fato, dentro da nossa casa. Para que os nossos filhos vejam em nós
Uma referência. Uma influência verdadeira, né? Foi uma das É, coisas uma das coisas que eu falei que eu iria ministrar para você é justamente isso, que essa intimidade que Esté teve gerou sobre ela uma influência verdadeira. Então não houve manipulação da parte de Esté. O que aconteceu? Ela construiu um ambiente, tempo e estratégia. Então, assim, ela preparou banquetes, esperou o momento certo. Então, assim, isso mostra que intimidade com Deus. Essa luz aqui tá me estourando, eu botei para tentar não ficar tão escuro e ela tá me incomodando a luz. Essa intimidade com Deus gera sensibilidade para discernir o tempo das coisas. Então, nem toda verdade ela deve ser liberada imediatamente quando o Senhor fala. Tem coisas que tem tempo certo para acontecer. Então, assim, Esté, eu percebo muito na vida de Esté que Esté ela não salvou uma geração apenas por ocupar uma posição. Ela salvou porque ela sustentou essa posição com intimidade. Então, essa intimidade gera influência verdadeira. Por isso que hoje Deus tem levantado mulheres com influência verdadeira por conta da intimidade. é verdade. Então, antes de chegar esse momento de influência verdadeira, nós precisamos sustentar esse momento com muita intimidade. Entende? Quando eu tava pensando sobre isso, eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada no Evangelho, logo no início eu comecei já a cuidar de pessoas na primeira igreja que eu congreguei. Só que eu sempre gostei de rede social, sempre gostei de postar, mas não como hoje. Até porque hoje os tempos são outros, né? Hoje a cobrança é maior. Eu acredito que também essa fala, né? Eu e Igor fica direto aqui brincando. Posicionamento. Tem horas que você ouve tanto que chega a dar uma agonia, assim, posicionamento, dá vontade de sair correndo. Eu falei, vixe, é todo mundo falando posicionamento, parece que não tem outra palavra, né? Postura. Só que, de fato, é algo assim que eu vejo que os tempos apertando e essa palavra nunca fez tão sentido quanto agora, né? Então, assim, quando eu me converti, eu fui, né? Eu sempre gostei de postar e tal. Mas foi um tempo que eu vivi muito de secreto, assim, eu me colocava nas redes sociais, mas não com a proporção que é hoje. E eu percebo, literalmente, que foi anos Deus me construindo acerca dele em mim, entendimento da palavra, busca, para que hoje, depois de sei lá, 6, 7, 8 anos eu viesse me expor. Entendeu, Sara? Porque é essa pessoa que eu sou hoje nas redes sociais, de expor, enfim, essa de fazer movimentos, eu sempre fui assim, de agregar pessoas, de chamar, mas não nessa velocidade de expor, de estar em live, de sair para pregar, até porque o estilo que eu vivia no evangelho antes era muito limitado, era uma bolha, né? Então eu não podia expandir. Mas eu entendo que foi necessário para que eu viesse ficar escondida no Senhor. Para que hoje o que eu falo, e eu sou uma pessoa assim, que eu busco falar literalmente aquilo que eu vivi de processo. Que é muito, muito arriscado a gente ministrar coisas sem ter vivido ainda. Então hoje, quando eu falo com uma mãe sobre um filho, foi porque eu vivi meus processos com meu filho. E se eu encontrar alguma mãe que tem um filho como você, eu baixo a cabeça porque você viveu coisas que eu não vivi. Eu não tenho a experiência que você tem. Eu não sei o que é criar um homem casado com filho. Eu não sei, ainda estou no começo. Eu posso falar do que é ser uma mãe de um filho de 5 anos. Então, assim, são coisas que eu vejo que foi necessário que eu pudesse ficar escondida para eu vir falar hoje em dia isso com segurança, sem medo, sabendo de fato quem eu sou, sabendo que se hoje sentar na minha frente a pessoa mais influente do mundo, eu não vou ficar trepidando, eu não vou ficar, ai meu Deus, do que eu vou falar? Ai meu Deus, porque se fosse a Mariângela de 6 anos atrás, 7 anos atrás, e sentasse, talvez você que está aí ouvindo, você tenha ainda essa insegurança de às vezes você sentar com alguém importante, com alguém influente, com alguém que conhece muito, sabe aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, é muito culta, se eu abrir a boca aqui para falar,
Eu não sei nem o que falar, não sei nem o que rebater. E não é nem às vezes sobre o conhecimento conta muito, assim, numa roda de conversa. Mas a sua intimidade com Deus, que eu acredito muito que a Esther nos ensinou, faz com que você tenha essa paz e segurança e fala assim, cara, eu tenho o que essa pessoa não tem. Então pode ser um juiz, pode ser um desembargador, pode ser a pessoa, pode ser um prefeito. Se ele não tem o que eu não tenho, meu amigo, eu tô na frente dele. Eu tenho o Espírito Santo, amigo, você não tem. Então, assim, eu tenho algo para te dar que você não tem para me dar. Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo essa segurança, Sara, no Senhor, que eu vejo que é importante para a gente ficar nesse tempo de secreto, de sim, estar exposto, sabe? Essa é sua coisa muito importante, Mari. Para que no tempo que chegar de exposição, você literalmente você saiba quem você é e você não baixe a cabeça para qualquer pessoa. E isso que eu tô falando não é sobre altivez, não, tá, gente? Sobre se achar. Não, é porque às vezes a gente tem tanto conhecimento de Deus, só que às vezes tem pessoas que sentam e nos intimidam, e o diabo usa para nos intimidar. E você fica assim. Peraí, o que eu vou falar? Ai, porque ela é extremamente empresária, ela é influente, ela conhece muitas pessoas, ela entende tudo. Tá, e você é o quê, mulher? Eita glória. E você é o quê? Ah, Maria, mas eu não tenho segurança de falar, eu erro, mas e você o quê? Então, assim, eu vejo que esse tempo de secreto, de preparação, é importante para que a gente venha, de fato, ter segurança na hora de se expor. Porque, como eu falei, senão você fica ferida na guerra, aí fica frustrada, porque você se expôs antes do tempo ministerialmente, você se expôs na batalha antes do tempo, fica ferida e nem volta para a batalha. E às vezes, quando você fica ferida, você está na batalha machucando. Exatamente. E aí você fica naquele ciclo repetitivo. É. Eu não fui curada, eu também não vou curar ninguém, vou machucar. E triste é a pessoa doente, minha irmã. É triste mesmo, Sara. Porque compromete o nome de Jesus, né? Machuca no olhar, machuca na fala e é perigoso. E o espírito de intimidação está amedrontando muitas mulheres. Ô, Sara, olha, eu no chá eu falei assim, gente, eu conheço histórias de mulheres muito difíceis, assim, de várias, como eu acredito que todas vocês, aí, se você puxar na mente, tem mulheres muito difíceis. Esse dia eu estava conversando com uma menina que ia fazer uma viagem para Israel, foi chamada por um grupo para, né, com outras influenciadoras. E Deus gerou essa conexão, a gente começou a conversar nas redes sociais. E aí ela contando, mas a gente contou um pouco da história e me fez parar para pensar. Eu falei assim, meu Deus, tem tantas outras mulheres que têm a mesma história. E essa tá vivendo isso e essa não tá vivendo. Por quê? Qual a diferença? Histórias parecidas, mas uma tá vivendo os sonhos de Deus, os planos de Deus e outra não. Qual a diferença, Sara? A disposição que uma teve de obedecer e não ser intimidada. Porque Deus também quer pegar a outra. É sobre isso do texto que estava falando. Se você não for, eu vou colocar outra. Outra. Está tudo dentro da Bíblia. Foi o que Mardoqueu falou assim, não, você acha que se você estiver aí caladinha, um monte de gente precisando ouvir a sua voz, e você quietinha, eu vou ter que botar outro no seu lugar. É por isso que tem uma pessoa com a mesma história, porém não tem a coragem. E não ouve, não é obediente a ouvir a voz do Espírito Santo. E quando você ouve a voz do Espírito Santo, você se acomoda. Fica cabisbaixo e sem direção. Então é por isso que nós precisamos hoje nos preparar. É por isso que nós precisamos nos alinhar em Cristo. Porque se nos alinhar em Cristo, não vamos ouvir vozes. E não estamos, mesmo no nível de preparamento, nós prestamos nossos ouvidos para vozes que não é a verdadeira. Tem momento que a gente ouve pessoas, infelizmente, é do nosso natural. É da gente. A gente, não, eu não quero ouvir, ou não quero, mas chega um momento que você acaba ouvindo e se frustrando, intimidando, e aí você se
como é que fala? Covardemente você volta para trás. E o Senhor não quer aqueles tímidos, covardes. Ele quer valente, corajosa. Aí que ele chamou Gideon. Gideon, meu filho. Gideon, coitado, lá quietinho. Gideon, você é forte e corajoso. Eita, corajoso aonde? Aonde? Só com 300 soldados. Jesus, aquela multidão toda, só deixou só 300. E com 300 ele fez. Ele não, Jesus fez por ele. Então, quando nós nos disponibilizando, vou sentar, eu vou ouvir a voz do Senhor, vou orar, vou jejuar. Só que tem um segredo, Mari. Hoje, como Jó, antes dele tinha informações de Deus. Ele sabia quem era Deus pelos relatos, pelas tradições, pelo que ele ouvia. Mas depois do processo da dor, Jó teve intimidade com ele. Sabe o que está acontecendo conosco hoje? Isso aqui, ó. Nós não queremos ter isso aqui, intimidade. Queremos ouvir. Eu estou aqui agora ouvindo o Mário, mas eu não tenho uma coragem de entrar no secreto com ele para ter intimidade com ele. Aí tem aquela Bíblia lá e está guardada. Aí vem a Josa, pega a Bíblia, lê, jejua, ora. Aí Jesus fala assim, gente, você estava aqui no secretinho. Peraí, né? Que agora eu vou fazer o estrago. Fala assim em português, tá, gente? Agora você vai ver o que eu vou fazer. Mas só que aí você vai tentando quietinha, tentando recuar, por quê? Porque você está naquela velocidade e chega pessoas que não convêm. Não é para canto nenhum nada, moça. Isso é só barulho. Isso é só barulho. Ah, cuidado. Então aí você fica tentando seguir, mas paralisando, com medo de julgamento, de críticas, porque é o que acontece hoje. Gente, a crítica, tudo isso impede da pessoa avançar o segundo passo. Você tem talento. Você pode. Tem gente aí que fala muito melhor do que eu. Tem gente que se posiciona muito melhor do que eu. É como você me falou. Mas e a coragem? Mas aí tem coragem de me criticar, mas não tem coragem de se posicionar, exatamente. Entendeu? Aí... E geralmente quem critica é porque não tem coragem de fazer o que você tem coragem. A verdade toda é essa. Eu tô buscando coragem. Sabe por quê? Porque quem admira, Sara, quem se inspira, não perde tempo com crítica, não. Só critica quem não tem coragem de fazer o que o outro faz. A verdade toda é essa. Mas quem fala assim, poxa, que legal, que bonito, eu me inspiro. Você não vai ver falando assim, eu não sei pra que isso. Eu lembro que quando eu criei esse grupo, essa comunidade de mulheres, eu tava morando em Porto Seguro, teve uma vez que eu vim fazer uma visita aqui em Ilhéus, em uma determinada loja, e a pessoa chegou pra mim e falou bem assim, fulano teve aqui, aí falou assim, você viu, rapaz, Mari com esse grupo, e que não sei o quê, e começou a falar algumas coisas assim, que eu não vou expor, porque vai que, né, alguém, sei lá, enfim, mas assim, começou a falar como se, você viu, não sei o quê, aí eu falei, gente, criticar é bom, mas fazer, criar movimentos, ter ousadia e coragem, não faz. Entendeu? Se levantar para fazer um jejum de 3 dias, se consagrar, fazer grupo no WhatsApp, mandar mensagem, pastorear, ninguém quer fazer. Entendeu, Sara? Mas na hora de criticar, eu falo, você viu, rapaz, Sara agora na internet com o jejum de Esther. Então, assim... Isso é porque ainda não viu o banquete. Pois... É porque a gente só está no preparamento do jejum. Porque exatamente. O banquete tem que vir, mano. A gente vai ficar só no jejum. Tem que vir. Com certeza. Com certeza. Mas, assim, isso você falou muito interessante. Relacionamentos, eles moldam o nosso futuro. E a mulher, você mulher que está aqui, seja como Esther, tenha convicção de um propósito. Você não está onde você está por acaso. Você não está na família que você está por acaso. Você não está no trabalho que você está por acaso. Você não está na igreja que você está por acaso. Você não está em um projeto que por acaso. Comece a enxergar que
tudo, literalmente tudo, qualquer lugar que você está, tem um propósito. Quando você entende isso, você vai falar assim, tá, eu estou nessa família para quê? Eu estou participando de tal projeto para quê? Quando você começa a ter esse discernimento de propósito, você começa a valorizar relacionamentos que vão te fortalecer para cumprir esse propósito. Porque relacionamentos moldam futuros. A Bíblia diz que como poderão andar dois juntos se não tem comunhão? Como é que a gente vai andar de mão dada com pessoas que não querem chegar no mesmo lugar que nós queremos? Então, assim, eu acho que uma das coisas mais difíceis da nossa geração é fazer as rupturas que precisam haver para você chegar num outro nível. Uma coisa que eu acho linda na história de Abraão é que quando Deus chegou para ele e falou assim, Abraão, sai da tua terra e vai para a tua parentela, antes de Deus mostrar o local que Abraão tinha que ir, Deus mostrou aonde Abraão não poderia permanecer mais. Então a gente começa a perceber isso, peraí. Então, olhe hoje, se você é uma mulher que você está aqui ansiando, pergunte ao Senhor, quais são os locais que não cabem mais? Quais são as pessoas que estão comigo que não é para estar mais comigo? E pode ser alguém que você ame muito. E eu falo isso. E vai ser pessoas que a gente ame muito. E não significa que você vai criar inimizade com a pessoa, mas você tem que se afastar. Porque não são rodas que te edificam, não são papos que te edificam, não são coisas que vão te inspirar, que vai falar assim, poxa, cara, me inspira para ir para um outro nível. Então, assim, eu acredito muito que a Bíblia não fala sobre isso na história de Esté. Mas eu acredito que Esté, ela teve tanto discernimento. Porque ela poderia, sei lá, ter se distraído, enfim, nos momentos de preparação dela lá no palácio, a Bíblia poderia ter relatado que ela, sei lá, e fez uma amizade com uma outra pessoa. Mas você viu uma mulher tão focada que eu acho que Esther não se permitiu de forma nenhuma, com que ela se relacionasse com pessoas que iam tirar o foco dela. Então, assim, talvez é uma amiga sua, talvez é um parente seu, talvez é alguém que você ame muito. Mas essa pessoa não é para você estar nessa estação, porque ela pode não ter a maturidade espiritual. Ela pode não suportar o que você vai conquistar, o que você vai viver. Tá bom? A verdade toda é essa. Tem gente que não tem, Sara, não tem. E Deus tem me ensinado isso na prática. Deus tem tirado pessoas que eu amo muito. Mas Deus falou, não tem. Não tem estrutura emocional e espiritual nenhuma para andar com você. E às vezes você ora, pedindo a Deus, as amigas dele, e pedindo para tirar aquelas que não faz sentido mais caminhar com você. Só que às vezes você fica querendo puxar. Você esqueceu da oração. Aí agora eu tô querendo puxar aquela irmã para mim. Venha. Oxe, eu já tirei essa pessoa de você, você tá querendo puxar? É igual você faz uma oração e entrega aquela situação na mão do Senhor, você vai, toma. Né? Vou tomar. Então é sobre isso. Isso é muito importante, porque o poder da nossa voz, ela tem poder. A nossa palavra tem poder. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente está pedindo. Preste atenção. Eu quero andar com os amigos de Deus. Eu quero que os amigos que não fazem mais sentido saiam da minha mesa. Prestou atenção? Então, quando isso acontecer, não puxe não, minha irmã. Não puxe não. Deixa a irmã andar. E Deus ensina a gente, né? Desagradar. É assim mesmo. Deus nos trata assim. Quem tem problema de desagradar pessoas ou porque fica com medo de... Ai, meu Deus, o que vão pensar? Deus vai ensinando assim mesmo, tirando as pessoas no meio do caminho, sem que você dê muita explicação, porque se você for dar explicação, não vai entender. E eu tô vivendo muito isso, viu, Mari? E vai viver mais ainda, viu, Sara? Eu tô te falando porque quando nessa transição que eu vim para Ilhéus, eu vim com expectativa e Deus jogou um balde de água fria na minha expectativa, falando assim, ó, é tempo novo, pessoas novas, são mesas novas, nada de passado, nada de pessoas que não acrescentam. E aquelas que um dia você conheceu, só vai estar com você aquelas que querem somar. É isso mesmo. E quem não for para somar, minha amiga... Eita, glória. Se deixar, a gente fica aqui até a noite toda, né? Nas horas não espera a gente, não. Você quer deixar algum recadinho? Olha, tem muita mensagem aqui. Quer ler alguma, Mari?
Eu tenho que subir, porque eu abaixei para não tirar atenção. filho. Foram falando aí. Cadê? A Adriana Paula tá falando que ver isso dói, mas é necessário. Dói mesmo, viu, Dri? Dói porque a gente fala assim, meu Deus, mas eu gosto tanto, mas é necessário. Necessário. Mas não precisa ler não, porque senão é muita mensagem. Encerrar a nossa participação aqui nessa noite. Vamos sim. Eu quero que você faça uma oração. Amém. E eu quero Vamos orar. agradecer a todos vocês que passaram aqui conosco hoje nessa live. Tiraram o seu tempinho, que hoje é feriado, né? Dia 1º de maio. Parabéns para todos os trabalhadores. E eu quero dizer que eu estou muito, muito feliz com o meu Deus. Que meu Deus, ele me surpreendeu. Glória a Deus. Ele me surpreendeu. E assim, eu não. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho palavra para agradecer, mas eu tenho muitas palavras para agradecer. A gente tem que Faltam as palavras necessárias. nossas vozes, como a gente fala. Eu tenho muitas palavras para agradecer ao meu Deus. Testemunhos lindos, mulheres aquebrantadas, mulheres que não conseguiam fazer jejum e conseguiu fazer jejum. Então, até para mim, porque você sempre faz o jejum parcial, só meio período, mas fazer 3 dias direto, né? Só no líquido ali, para mim também foi uma cura, um divisor de águas, onde o Senhor também está ali me tratando, me curando. E hoje à meia-noite eu encerro o meu jejum com gratidão no meu coração. Uma gratidão imensa pelas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Foi 56 mulheres, não foi só 2 mulheres. Então, mulheres que eu nem imaginava e o Senhor me apresentou. Isso é com muitas palavras para agradecer. Eu tenho tanto para dizer para o Senhor. Jesus, obrigada. Obrigada, Mari, por você ter aceitado estar com a gente aqui hoje, pelo Amém. seu... E assim, eu estou muito feliz pela sua nova etapa, onde o Senhor está te levando. Não Amém. E quando vier vozes, que você possa escutar sua voz do Espírito Amém. Santo. Entra no seu quarto e diga, Senhor, eu quero só ouvir sua voz, no seu secreto. Mulheres que estão aqui hoje, nessa noite, eu quero que vocês entendam que você pode trazer à existência aquilo que não existe na sua vida. Amém. Tá? Chame a existência nessa noite. E Romanos fala assim, olha, não se conforme com a forma que você está vivendo, mas que você possa ser transformada pela renovação Aleluia. do seu entendimento. Amém. Em nome de Jesus. A perfeita, agradável vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida nesta estação? Qual é a estação que eu estou? Qual o ciclo que eu preciso romper? Como eu preciso me vestir? Os vestes reais. Amém. Viu? E um beijo no coração de vocês. Mari, vamos orar e agradecer a Deus. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Quando você estiver aí na live, vai concordando em nome de Jesus, vai selando e vai clamando aí também, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos a tua presença, Pai, te engrandecemos, te exaltamos, reconhecemos quem o Senhor é em nossa vida, reconhecemos o teu senhorio, a tua majestade santa, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor, nos colocamos diante da tua presença nesse momento, em intercessão, com o nosso coração rendido, Pai. O Senhor conhece cada mulher que está aqui nessa live. O Senhor conhece cada mulher que se predispôs a fazer esse jejum, a entrar nesse grupo. Pai, o Senhor sabe das dores, o Senhor sabe das lutas, das pressões que ninguém vê, Pai. Mas hoje, nesse momento, Senhor, nós não terminamos esse momento apenas com palavras, Jesus. Nós terminamos com entrega, Pai. Assim como Esté se posicionou, Pai, nós também declaramos e profetizamos sobre as nossas vidas um posicionamento influente, verdadeiro, de entrega, de estratégia, um posicionamento espiritual, Jesus. Nós declaramos que nós não vamos reagir às crises na força do nosso braço. Nós vamos responder com consagração. Pai, traga a nossa mente
todas as vezes que vier uma guerra, que vier uma batalha, que o primeiro sinal ao nosso espírito seja a consagração, seja o jejum, seja, meu Deus, matar a nossa carne, para que a tua vontade prevaleça em nós. Pai, recebe o jejum de cada mulher, recebe Amém. essa renúncia, um momento de busca, um momento de lágrimas derramadas no secreto, que nada disso seja em vão, Pai. Que o Senhor transforme jejum em direção para cada uma dessas mulheres. Meu Deus, consagração como resposta. Transforme intimidade em autoridade na vida dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu profetizo que todo medo, toda insegurança, bata em retirada pelo nome de Jesus. Nós profetizamos ousadia no Espírito sobre ti, mulher. Nós profetizamos coragem, intrepidez, que você possa entender qual é o seu campo de influência, qual é o local que Deus já te pediu para que você viesse se manifestar. E que nestes dias você receba uma inquietação no teu espírito para cumprir a voz do Senhor. Meu Deus, levanta cada uma dessas mulheres como Esther nessa geração. Mulheres, pais, que não se corrompem com a pressão. Mulheres que não negociam a tua presença. Mulheres que entendem o tempo, que sabem se posicionar, Pai. Eu oro agora também pela vida da Sara, Jesus, que foi Pai, a idealizadora desse jejum. Meu Deus, nós sabemos que quem se levanta diante de uma direção é o que é mais cobrado, é o que é mais mexido. Meu Deus, mas tão somente eu sei que o Senhor não colocou esse desejo no coração da tua filha em vão. É uma resposta e um direcionamento para que ela foi chamada. Então, no nome de Jesus, que ela receba agora todas as armaduras que ela precisa. Pai, arranca agora, tira toda a armadura amassada e renova agora as estruturas da tua filha. Meu Deus, reveste a vida da Sara, Pai, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com as sandálias de preparação do evangelho, para que ela entre onde ninguém está entrando. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor revista ela com cinto, Pai. Em nome de Jesus, com a espada do Espírito. Meu Deus, ela já é uma guerreira. E a cada dia, nessa nova estação, ela irá se levantar com mais ousadia e mais coragem. Porque existem mulheres que precisam daquilo que o Senhor tem derramado na vida da tua filha. Meu Deus, nós te glorificamos nesse final de live. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma noite maravilhosa, restauradora. Você, mulher que porventura está tendo crise de ansiedade. Você, mulher que está tendo dificuldade para dormir, ansiosa, que tem dormido pouco, que está com sono leve, que você receba agora, em nome de Jesus, a paz que excede todo o entendimento sobre as suas emoções, que toda preocupação agora na sua mente, em nome de Jesus, venha se render à voz do Senhor e que você venha descansar em paz nestes dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, amém. Um beijo. Gente, Amém. posso ir? Bora tirar uma foto. Vamos tirar uma foto aí. Sorrisa. Fazer um coraçãozinho, Mari. Eita! Beijo, Que gente! Deus abençoe vocês que ficaram até agora. Amo vocês.